Olá, meus irmãos, meus amigos. Estamos tratando alguns slides no estudo sobre casamento. Estamos mostrando as bases bíblicas, os textos já estão incluídos dentro dos slides. São poucos, só são 5 hoje, são curtas, até para não cansar os ouvintes e aqueles que nos assistem, tá bom? Hoje nós queremos ver, qual o número de pessoas envolvidas num casamento. O que é que a Bíblia ensina sobre esse assunto, tá bom? Então vamos lá? Qual o número de pessoas envolvidas em um casamento? Há outro fato acerca do qual os cristãos concordam. O casamento é monogâmico. Ele se concretiza entre um homem e uma mulher. Paulo diz, cada homem singular, grifei bem aí, tem a sua mulher, e cada mulher singular, seu marido. 1 Coríntios 7, verso 2. O bispo precisa ser marido de uma só mulher. Uma só, singular, 1 Timóteo 3,2. Contudo, a monogamia não é apenas um ensino do Novo Testamento. Ela estava presente desde o início, quando Deus criou um homem, Adão, e deu a este apenas uma mulher, Eva. É um princípio aqui, ó. Deus criou uma Eva para Adão. Deus não criou 10 Evas e entregou a Adão. E Eva teve um Adão. Uma Eva e um Adão. Ah, pastor, mas era o primeiro casal. Não, todos foram assim. Mas nós vamos ver a questão da bigamia na Bíblia. E o que ocorreu com esses casais. Nós não vamos ver nesse estudo aqui direto, mas vamos ver fora. Vou tratar de algumas mensagens e mostrar as dificuldades que eles enfrentaram, tá bom? Deus nunca ensinou a bigamia. Deus mostra alguns casos bíblicos. Preste bem atenção, citações bíblicas, eu tenho esse estudo aí meio dessas mensagens, não é doutrina bíblica. Citação não é ensino, então você precisa entender o que Jesus está ensinando e o que está sendo citado na Bíblia, tá bom? Então a bigamia é uma citação bíblica, nunca foi o ensino do Senhor. O ensino é a monogamia. Adão tinha uma Eva e Eva tinha um Adão, tá bom? Se a monogamia é a ordem de Deus para o casamento, por que temos a impressão de que ele aprovou a poligamia? Muitos dos grandes homens santos do Antigo Testamento foram polígamos, incluindo Abraão, Jacó, Davi e tantos outros. Salomão, por exemplo, teve 700 esposas, 300 concubinas, 1 Reis 11:3. Em resposta, podemos dizer que a Bíblia não aprova todas as ações praticadas por homens que estão registradas nela, pelo menos não de forma explícita. Por exemplo, a Bíblia registra a mentira de Satanás, Gênesis 3:4, mas certamente não a aprova. De modo semelhante, registra o adultério de Davi, 2 Samuel 11, mas não aprova tal ato. Ao contrário da opinião generalizada, a Bíblia apresenta palavras duras contra a poligamia, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Isso está evidente em muitas passagens das Escrituras. A monogamia foi ensinada por precedentes no Antigo Testamento. Deus deu a Adão apenas uma esposa. Uma esposa. E com isso estabeleceu um precedente que deveria ser seguido por toda a raça humana. A monogamia também foi ensinada por preceitos. Deus disse a Moisés, o rei, também não tomará para si mulheres. Deuteronômio 17:17. Dessa forma, a poligamia foi expressamente proibida para o rei, que servia como exemplo para o povo. A monogamia também foi ensinada com a prescrição moral contra o adultério, Êxodo 20:14. Ela está implícita na seguinte prescrição moral: não cobiçarás a mulher, singular, a mulher. Precisamos ver esses detalhes na Bíblia, do teu próximo, Êxodo 20:17. Essa declaração implica que o próximo poderia ter apenas uma esposa legal. A monogamia foi ensinada pela proporção da população. Olha que interessante. Se o homem pode ter 10, 15 mulheres, como parte dos muçulmanos, como os mormons às vezes ensinam, se pode ter tantas mulheres assim, por que Deus criou a proporção normal, tanto de homem, tanto de mulheres? Por que Ele não criou mais mulheres do que homens?
é desproporcional. De maneira geral, nasce a mesma quantidade de homens e mulheres. Se Deus tivesse projetado a poligamia, deveria existir muito mais mulheres do que homens. Por fim, a monogamia é ensinada por meio de punições. No Antigo Testamento, cada homem polígamo pagou um preço amargo pelo seu pecado. Salomão é o exemplo clássico. A Bíblia declara: suas mulheres desviaram o seu coração para seguir outros deuses, e o seu coração já não era perfeitamente fiel para com o Senhor, seu Deus. Seu coração não era mais fiel para com o Senhor, seu Deus. A permissão de Deus para a poligamia não mais prova que ele a tenha prescrito, da mesma forma que sua permissão para o divórcio não indica que ele o deseja. O que Jesus disse sobre o divórcio também é verdadeiro em relação à poligamia. Foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos permitiu, não mandou, não ensinou, permitiu se divorciar da vossa mulher, mas não foi assim desde o princípio de Deus. Mais uma base para o casamento ser sólido. Quantas pessoas no casamento? Um homem e uma mulher. Não um homem, 2, 3, 4, 5 mulheres. Não uma mulher, 3, 4, 5 homens. Hoje vivemos uma época que quando você lê Apocalipse, a boca de blasfêmia, você vê cada situação, você vê novelas ensinando absurdos, aberrações. É horrível, dá nojo assistir. Mas estamos nessa sociedade, vivemos aqui. Então precisamos tolerar, não aceitar. Então aqueles que conhecem a verdade, aqueles que seguem o Deus da Bíblia, esses devem bradar no tempo certo, no momento certo, contra tais aberrações. Que Deus nos ajude a cada dia e que Deus fortaleça o nosso casamento, a nossa vida familiar com todos os nossos familiares. Que Deus nos abençoe. Vamos orar nesse instante. Quero orar por você e por sua vida. Pai querido, obrigado por mais esse dia, mais uma bênção de estarmos aqui, Deus, ensinando a Tua perfeita e poderosa palavra. Ajuda-nos a crescer no conhecimento e na graça. Abençoa cada casal, cada família, Deus, está assistindo estas mensagens. Eu clamo por uma bênção, ó Deus, pela Tua proteção. Ajusta os lares, ó Deus, que estão em crise. Ajusta, ó Deus, aqueles que por algum motivo se desfizeram. Ó Deus, ajuda que possam voltar atrás e reconstruir aquilo que de alguma maneira o diabo tentou destruir. Fala aos corações, abençoa os filhos, abençoa os pais, cada família que está ouvindo e assistindo essas mensagens. Eu te peço no nome e no poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.